O Hora de Agir desta semana acontece aqui na Ria Formosa, em Faro, onde nós viemos conversar sobre a importância de conservação dos ecossistemas nesta que é a década das Nações Unidas de restauro dos ecossistemas. Viemos conversar sobre as zonas úmidas, já conversámos sobre os mangais, sobre as pradarias marinhas e hoje é hora de conversarmos sobre a importância de conservar os sapais. Estas zonas que fazem fronteira entre a terra e o mar, estes sapais de maré que são berçários de vida, ajudam a preservar e a proteger as zonas costeiras, combatem a poluição e são também muito importantes na captura de carbono da atmosfera. Num tempo de crise climática, é importante conservar a biodiversidade, a par de reduzir as emissões de gases com efeito estufa. E é sobre esta conservação que nós viemos conversar em mais uma Hora de Agir. É nas zonas úmidas que a natureza também se expressa. É nesta zona que aparentemente transitória entre a terra e o mar que acontece este ecossistema discreto, que é também dos mais importantes. As zonas úmidas em Portugal acontecem em sapais e pradarias marinhas, que desempenham um papel fundamental na mitigação das alterações climáticas, na proteção das zonas costeiras e na preservação de muitas espécies que constituem a base da indústria pesqueira. Mas são também dos ecossistemas mais ameaçados do mundo, o que não faz sentido, pois são importantíssimos aliados na captura do carbono da atmosfera e também na regulação da qualidade da água. Elas podem ser encontradas na Ria de Aveiro, no estuário do Mondego, na Lagoa de Óbidos, no estuário do Tejo e do Sado, no estuário do Mira e no Algarve. Para vencer a crise climática, precisamos dos serviços dos ecossistemas. É importante preservar a floresta terrestre, mas temos de nos lembrar que há uma segunda floresta. Elas podem captar 30 vezes mais dióxido de carbono do que as florestas terrestres. São berçários de vida marinha e também precisam, e muito, do nosso cuidado. Os sapais, em conjunto com os mangais, os recifes de coral e as pradarias marinhas, têm importância vital que vai muito além do sequestro de carbono, da purificação da água ou da dissipação de energia das ondas do mar. São nestes campos de maré, entre água doce e salgada, que a vida prospera. E porque a precisamos de proteger, que é num sapal que acontece mais uma Hora de Agir. E agora eu vou estar à conversa com Rita Carrasco, que é investigadora no CIMA, nesta área de sapal aqui na Ria Formosa. Rita, bem-vinda à Hora de Agir. O que é um sapal? O sapal é um ambiente que ocorre numa zona entre marés, não é? E tem esta característica que nós podemos ver, que é composto por cimento muito fino. São zonas vegetadas que não ocorrem aleatoriamente, basicamente acabam por acontecer em zonas costeiras, em zonas de baías, zonas de estuários, e que tem este aspecto tão bonito, desta combinação tão bonita de verdes com o castanho do cimento. Porque fica sem água, mas depois também enche, não é? Quando a maré, exatamente. Quando a maré sobe. E é uma zona muito rica em vida, não é? Embora a gente não veja, mas ela existe aqui. É verdade, serve de suporte, por exemplo, a crustáceos, aos caranguejos. Aqui na Ria Formosa temos as famosas bocas, mas também a peixes e de habitat muito importante de suporte, por exemplo, a aves. As aves descem para estas zonas? Sim. O local de alimento, o local de nidificação, portanto, são muito importantes do ponto de vista de suporte de outros indivíduos. Qual é que é a diferença que nós podemos aqui em Portugal encontrar entre um sapal e uma pradaria? Os sapais localizam-se a uma posição muito mais elevada relativamente à pradaria. Como dizia no início, são uma zona entre marés. E as zonas das pradarias têm a tendência a localizar-se mais abaixo, em termos de elevação, mais próximo do nível abaixo da maré, o nível subtidal. Pradarias ficam mais cobertas? Ficam mais cobertas, mais tempo debaixo de água. E porquê é que estas zonas são tão ameaçadas? O que é que está a acontecer aos sapais? Eu costumo dizer que nós podemos olhar para a ameaça de diferentes perspectivas. Se olharmos a uma larga escala, a principal ameaça é a transformação de usos. Conversão de zonas de sapal, zonas naturais em zonas, por exemplo, para fins agrícolas ou para outros fins urbanos, não é? Quando olhamos... Mas é possível estender um loteamento para uma zona de sapal ou
ao fazer aqui agricultura? Isto é um solo tão diferente? Depende do contexto em que estamos. Há algum tempo atrás, aqui na Ria Formosa, seria possível alguma conversão para terrenos agrícolas. Este contexto... Que tipo de cultura é que poderia ocorrer num terreno de sapal? Plantação... As marés entram aqui, não é? Entram. Mas se fecharmos a zona em frente ao sapal, permitir-nos-ia outro tipo de cultura agrícola. Atualmente, neste contexto da Ria Formosa, onde estamos, é uma zona de parque. São zonas protegidas, então? Exatamente. Depois temos outro tipo de alterações que podem ameaçar estas zonas, as plantas destas zonas, coisas muito periódicas, como, por exemplo, a própria poluição, casos de eutrofização em zonas de sapal, pequenas alterações que podem decorrer em termos hidrológicos, nas zonas de sapal, em que alteramos, portanto, o tempo de exposição e até a própria alteração no sedimento das zonas de sapal. E depois, obviamente, as alterações climáticas, não é? Que acabam por cobrir estas escalas todas, desde as flutuações na temperatura, que podem ter efeitos nas plantas, próprio CO2, dióxido de carbono, ou até alterações, por exemplo, provindas de a famosa subida do nível médio do mar. O facto de nós termos um clima mais quente, com a temperatura mais elevada, também a temperatura da água influencia a vida das plantas? Sim, a temperatura ou, por exemplo, a própria salinidade. Os sapais, como lhe dizia no início, eles ocorrem em zonas entre marés. O rearranjo das plantas, ou as plantas distribuem-se em função da sua tolerância à água, ao período de imersão e à própria salinidade. O que quer dizer que se tivermos flutuações em termos de temperatura, de períodos de inundação e da própria salinidade, o rearranjo destas plantas no sapal não vai ser o mesmo e corremos muito o risco de perder determinadas zonas que antes ocorriam de forma natural. Mas os sapais têm também esta capacidade de combater a poluição, porque eles melhoram a qualidade da água. Nós fomos, se calhar, longe demais na poluição que estamos a fazer. De facto, tem esta propriedade de reter os poluentes, um dos serviços, dos benefícios que eles providenciam ao homem. O problema é que em determinadas zonas a quantidade de poluentes que chegam a estas áreas é em demasia face à sua capacidade de purificação. Tem também outros serviços, para além da purificação de água, que eu considero ser um dos mais importantes. Tem os serviços relacionados, por exemplo, com a captura de carbono, como as pradarias marinhas, a capacidade de se desenvolver em extensas áreas que podem, por exemplo, servir como meio de atenuação, inundações ou até mesmo a própria agitação. Depois têm também outro tipo de serviços que muitas vezes nós nunca nos lembramos, que é a questão cultural. Oferecem serviços culturais relacionados com lazer, com turismo de natureza, com outras características que nós muitas vezes acabamos por não realçar quando tentamos analisar os benefícios dos sapais. E por isso é que também acredito que talvez um outro desafio que temos na conservação destas áreas não é só mantê-las mais pristinas, mais protegidas dos efeitos quer das alterações climáticas, mas também da própria ocupação humana, mas um dos principais desafios é aumentar a sensibilização relativamente àquilo que é a importância do sapal, porque é que eles existem, porque é que eles são importantes, porque é que necessitamos de os manter se queremos ter uma muito maior qualidade de vida, por exemplo, em zonas costeiras. Rita, e agora é hora de nós continuarmos a ouvir a ciência. Nós vamos conversar com Ana Sousa e Rui Santos. Concretamente aqui na Ria de Aveiro, o nosso foco será avaliar a renaturalização de áreas de salinas abandonadas. A Ria tinha uma extensa área de salinas que eram exploradas no século passado e que ao longo dos anos foi sendo abandonada, e estes habitats estão agora a ser renaturalizados, ou seja, começamos a observar algumas áreas com crescimento de vegetação, sejam pradarias marinhas ou sapais, e isso é de extrema importância, uma vez que os serviços e as funções que são prestadas por estes habitats são bastante superiores em termos de biodiversidade e em termos de mitigação das alterações climáticas e apoio à adaptação climática, quando comparado com sedimentos sem vegetação.
Em termos gerais, o projeto irá testar diferentes cenários futuros, envolvendo investigadores das ciências naturais e das ciências sociais, mas também os stakeholders, as partes interessadas, e conjuntamente definir cenários ideais para gerir e mitigar a crise climática e de biodiversidade. Urge então conservar estas áreas, promover a sua proteção e restauro e também a sua renaturalização, ou potenciar a sua renaturalização. Este conceito é relativamente novo em áreas costeiras e o que se pretende é permitir que a natureza faça o seu trabalho, sem intervenção humana ou com uma breve intervenção humana numa fase inicial, mas que depois a natureza consiga restabelecer-se por si só. A avaliação dos fluxos e estoques de carbono nestas áreas intertidais vai permitir a quantificação e a avaliação da contribuição destas áreas para a neutralidade carbónica e para a mitigação das alterações climáticas. Nos próximos anos pretendemos avaliar as variações espaciotemporais destas áreas renaturalizadas e fazer algumas intervenções e atividades de restauro, tanto de sapais como de pradarias marinhas nestas áreas. E está também alinhado com a década das Nações Unidas para o restauro de ecossistemas. Estes ecossistemas de sapal, que são ecossistemas terrestres que suportam a inundação da água salgada durante a maré cheia, estes ecossistemas encontram-se nas zonas costeiras abrigadas, tanto nos estuários, nas lagoas costeiras como a Ria Formosa, e tradicionalmente ocupavam áreas enormes destas zonas costeiras. E estas áreas declinaram ao longo dos anos, devido à ocupação humana, devido às intervenções humanas, e declinaram a taxas enormes. Portanto, calcula-se que globalmente houve uma perca, e aqui em Portugal também, de cerca de 40% destas áreas de sapal têm um papel fundamental na dinâmica da zona costeira, na dinâmica dos ecossistemas costeiros e também na produção de recursos que o homem explora. Portanto, há aqui uma competição grande, há aqui uma grande pressão humana, natural, sobre estas zonas, portanto, este ecossistema de sapal. É um ecossistema extremamente importante também porque são plantas-chave para o equilíbrio do ecossistema costeiro, marinho, e também fornecem serviços ao homem que são extraordinariamente importantes. Estas zonas são também importantes, para além disso, para as próprias atividades económicas. Claro que sim, elas acabam até estes ambientes acabam por oferecer quase que o meio, por exemplo, para suporte para a banha da amêijoa, do berbigão, para a colocação das camas de ostra, onde é feita a produção. A nível regional são super importantes, até porque temos uma grande capacidade a nível de tecido regional económico, de desenvolvimento deste tipo de Qual é a diferença entre um sapal e um mangal? Tem a ver com as espécies? Qual é que é? A primeira de todas é sem dúvida as espécies, não é? Os mangais ocorrem noutras latitudes, com outro tipo de clima. A vegetação é totalmente diferente, não é? O mangal é uma vegetação... Portanto, o facto de estarmos numa zona tropical, dar-se-ão lá espécies que aqui não dão, e essa é uma das grandes diferenças. Sim. A zona de mangal é muito mais arbustiva do que a zona que conseguimos ver no sapal, que pode ser arbustiva, mas também pode ser aquilo que nós chamamos mais de relva, não é? A zona de baixo sapal. Portanto, são espécies totalmente diferentes do ponto de vista ecológico e que obviamente só subsistem em determinado tipo de ambiente porque as condições ambientais, a temperatura, a salinidade e a inundação, as proporcionam a existir em diferentes latitudes. Portanto, num sapal nós encontramos mais ervas, no mangal temos mais árvores, será isso, não é? Sim. A grande diferença será essa, embora a função seja muito similar, porque o sapal também é muito importante para as aves, também é berçário de vida, também tem uma função depuradora da água e uma função muito importante, que é ser aliado num tempo de crise climática, que estas zonas sequestram mais carbono do que uma floresta terrestre. Exatamente, são um dos tipos de serviços que os sapais têm e que nos tornam muitas vezes mais resilientes nesta questão da mitigação climática. Deixe-me só que refira
que, no caso dos mangás, eles ainda conseguem amortecer muito mais os níveis de inundação ou de tempestade por a sua capacidade arbustiva, o seu desenvolvimento arbustivo, relativamente aos sapais. Todas estas espécies, né, estas espécies de zonas úmidas, plantas que fazem parte das zonas úmidas, têm essa funcionalidade de retenção de carbono. Daí é muito importante mantê-las, conservá-las, não é? Para garantir que conseguimos absorver cada vez mais carbono da atmosfera. Daí a necessidade de manutenção destes ambientes, porque cada vez que destruímos algumas destas zonas, acabamos por libertar o carbono que está aprisionado no solo. Nós temos um programa aqui em Portugal da APA que se chama PPR, que nome engraçado foram arranjar, significa planear, prevenir e recuar. Será mais ou menos assim. E nós vimos aqui no Algarve uma tendência muito de avançar sobre a costa. Esta nova sensibilidade acha que está a inverter esta situação? Também os sapais aqui estão a ganhar com isto ou ainda há passos que temos que dar? A importância que damos a estes ambientes tem crescido ao longo do tempo em termos de gestão territorial e de ordenamento de território. E creio... Vimos aqui em Lolé que já tem áreas protegidas municipais, que é um passo já muito, muito significativo. Sim, eu acho que o reconhecimento tem aumentado ao nível regional e ao nível dos municípios. Eu acho que já se percebe que a conservação destes ambientes traz muito mais valias do que a sua destruição ou conversão noutro tipo de uso. E vejo com bons olhos a conservação destas áreas no futuro. Não acho que sejam somente áreas prioritárias de conservação relativamente a outros ambientes costeiros, mas penso que estamos no bom caminho relativamente àquilo que seria, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Esses planos, para além desse plano que referia, que é num contexto, uma escala ligeiramente mais alargada, a própria nível dos municípios, se vem, como deu o exemplo do caso do município de Lolé, mas também outros municípios aqui em baixo, têm tentado investir em esforços de conservação. A própria reserva de Castro Marim, que é uma das zonas úmidas de maior extensão que temos em Portugal, também muitos esforços têm sido feitos. E de grande beleza, não é? De grande beleza. Muitos esforços têm sido feitos na tentativa de conservação destas zonas que são muito sensíveis. O facto de nós termos melhorado muito o saneamento básico, o tratamento do esgoto doméstico e industrial com hectares que se dão cada vez mais evoluídas tecnologicamente e nos tratamentos, contribuiu também para a melhoria dos sapais. É que falamos da poluição das atividades humanas, mas o facto de tratarmos melhor o esgoto também melhorou a saúde deste ecossistema. Sim, sem dúvida. E isso traduz-se mesmo no aumento de zonas vegetadas no Sapal da Ria Formosa, não é? As análises o que indicam em termos de qualidade de água é que temos tido melhorias junto a esses efluentes de água e que têm contribuído para o estado de saúde dos sapais, da água, dos peixes, de tudo o que temos aqui dentro da Ria Formosa. Pelo menos é o que os estudos assim o dizem. E tem contribuído também para mais bandeiras azuis nas praias. Rita, obrigado por ter estado em mais uma Hora de Agir. Esta foi a Hora da Biodiversidade. Nós darmos importância a estes ecossistemas que são muito importantes para a preservação da vida. Mangais, sapais, pradarias marinhas, estas zonas de fronteira entre a terra e o mar que absorvem esta energia das tempestades, que são berçários de vida, que ajudam a melhorar a qualidade da água e que são aliados neste tempo de crise climática. Hoje, nesta Hora de Agir, foi a vez de virmos até à Ria Formosa, no Algarve, conhecermos o estado de saúde dos nossos sapais e conhecer também aquilo que podemos fazer para os preservar. Hora de Agir nesta década de restauro dos ecossistemas das Nações Unidas, em que nos temos que unir para preservar a vida e para legarmos um mundo melhor às próximas gerações. Um abraço, amigo, e já sabe, nós temos encontro marcado em mais uma Hora de Agir na próxima semana. Até lá!